Pega comigo o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. O livro de Daniel está depois do livro de Ezequiel. Tem Isaías, Jeremias, tem Ezequiel e depois Daniel. Daniel, capítulo 7. Já quero dizer desde o começo que para mim foi uma surpresa. Vindo aqui para o palco, eu tinha uma outra intenção, mas no abrir a Bíblia, o Senhor me chamou a atenção. E eu fui percebendo, mais uma vez eu não tinha escapatória, e o Senhor queria que eu fosse por esse texto, então nós vamos. Já no começo aí do livro do capítulo 7 de Daniel, Deus dá a Daniel uma visão dos grandes impérios do mundo. Você sabe que império é diferente de um reino, porque o império, quando pega grande parte do mundo, de maneira que equivale a um reino universal, porque pega grande parte, quase a totalidade do mundo. Claro que naquele tempo o mundo conhecido daquela época. Então você vê que aí no versículo 4 aparece a primeira fera, porque esses impérios aparecem na forma de uma fera. Então diz o versículo 4: o primeiro animal, a primeira fera, parecia-se com um leão. No versículo 5 diz: apareceu em seguida outro animal, semelhante a um urso, violento. Depois o outro animal, no versículo 6, vai dizer: depois disso um terceiro animal idêntico a uma pantera. E no versículo 7 diz: finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, portanto dos impérios precedentes. Estou dizendo que império é império, que tem rei, que tem imperador, que tem leis. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhes lugar. Esse chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Claro, eu podia explicar tudo isso, mas não é o momento agora. Versículo 9: eu continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram as suas vestes, e tal como a pura lã eram a sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele, corria um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Na verdade, está falando da vinda de Jesus e do julgamento final. Então você percebe que aqui fala de 3 impérios, depois de um quarto império medonho, e depois desse império que também não tem vida longa, embora seja medonho, vem o império dos impérios, o reino dos reinos, porque vem o rei dos reis e o senhor dos senhores. E vejam, meus irmãos, esses 3 primeiros impérios já aconteceram,
Porque o último desses impérios foi o Império Romano. Depois do Império Romano, ninguém mais dominou o mundo. Napoleão quis, mas ele não conseguiu. Quando ele chegou para conquistar a Rússia, se ele conquistasse a Rússia, era bem capaz que ele tivesse a posse dos impérios do mundo naquele tempo. Mas ele não conseguiu. Então, desde o Império Romano, não houve um quarto império. E todos os entendidos dizem que este quarto império é o império do anticristo, que vai colocar um governador, um governo mundial. E o pior, vai controlar o mundo inteiro. Pior ainda, ele vai estabelecer uma religião única. Mas veja, uma religião única contra os judeus e contra os cristãos. E para fazer essa religião única, ele vai pegar coisas das várias religiões existentes e vai fazer uma mistura. E a grande lei vai ser a tolerância, em que todo mundo aceita todo mundo e cada um segue do jeito que quer. Mas como é claro, os judeus, os cristãos, não vão aceitar isso, que é evidente, porque não é que nós não iremos aceitar. A religião não vem da terra, a religião vem do céu. É Deus quem a estabelece. Depois que o Filho do Homem veio, ele trouxe a verdadeira religião. Porque veio do céu. A vontade de Deus veio do céu e não da terra. Não é que seja intolerância, mas o que é certo, uma vez que Deus falou como as coisas são. E como é que Ele quer ser servido? É preciso servir do jeito que Ele falou e não do jeito que os homens querem. Então não se trata de intolerância, mas o anticristo vai tomar isso como intolerância. Pelo contrário, para ele ter uma única religião, na qual ele mande também. Então no fundo ele vai mandar no mundo inteiro. E para dirigir essa nova religião mundial, e sem Cristo, ele vai colocar uma pessoa para dirigir. Digamos um sumo sacerdote, um sumo pontífice, para dirigir essa religião. Que o próprio livro de Daniel, e mais ainda o Apocalipse, chama de o falso profeta, que vai ter a impressão de ser um profeta, de ser um homem religioso, mas que na verdade é só aparência. Então por isso justamente é que esse império vai ser terrível. Vai ser terrível politicamente, porque ele vai querer dominar o mundo inteiro. Sua aparência de resolver os problemas da humanidade, a partir do problema econômico, problema do desemprego, daí o problema da educação, daí o problema da saúde, porque nós estamos vendo que tudo isso está falindo no mundo inteiro, também nas grandes nações isso está falindo, porque também falindo a economia, as finanças do mundo, tudo isso vai falir, e ele vai surgir, mostrando que ele vai solucionar, mas solucionar trazendo tudo para as suas mãos. Ele vai resolver o problema das finanças do mundo. Ele vai dizer que vai resolver, e começará resolvendo. Que vai resolver em primeiro lugar a questão da alimentação, de modo que haja comida para todos. E ninguém passe fome. Mas também como a questão da saúde está cada vez mais precária no Brasil, nem se fale. Ele vai dizer que vai resolver o problema da saúde, mas pegando toda a questão da saúde para si. Depois da educação, mas pegando a educação toda para si. Portanto, o controle da educação. E daí o controle dos meios de comunicação. E ele que vai controlar tudo para dizer aquilo que ele quer dizer. Para impor o seu governo, para impor a sua religião, que é a religião do anticristo, que é a religião do príncipe desse mundo, é a religião do encardido, do inimigo. Você está me entendendo? Então vai ser um império terrível, com aparência de grande prosperidade, e muita gente vai ser enganada. Mas é só uma prosperidade inicial aparente. Ele vai, como diz aqui, eu até quero reler com você, desde o versículo 7,
É até interessante, né? Daniel 7:7. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Você sabe que está se falando do império, sob a forma de uma fera, de um animal. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Quer dizer, vai ser terrível mesmo. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. E vai em frente. Então, é algo pavoroso que vai acontecer. E principalmente os cristãos, os que quiserem realmente, e nós claro que queremos, permanecer na verdadeira fé, no verdadeiro Deus, com Jesus Cristo nosso Senhor, com a igreja verdadeira, e não uma falsa religião, uma religião universal inventada, juntando todas as religiões. Eles vão ser realmente trucidados. E como diz a Bíblia, como diz os livros do Antigo Testamento, como diz o Apocalipse, haverá inclusive mártires em quantidade. Mas veja, pouco tempo depois desse anticristo e desse falso profeta fazerem todo esse estrago, daí Deus vai ter que intervir. Não é que Deus esteja fora do controle, não. Não é que de repente o inimigo vai ter mais força do que Deus, não. É que Deus, querendo salvar a todos, não vai intervir. Mas é por isso que ele já previu, e veja, lá no Antigo Testamento com Daniel já tinha sido previsto. E os outros livros da Bíblia preveem muitas coisas. Isaías fala a respeito disso, Jeremias, Ezequiel fala a respeito disso, os profetas menores falam a respeito disso. Mas especialmente no Novo Testamento, Jesus fala, as cartas de São Paulo falam, a carta de São Pedro fala, e especialmente o Apocalipse é o livro da revelação de tudo isso. E por que Deus revelou isso já muito antes? Para que agora, quando acontecesse, nós estivéssemos preparados e soubéssemos que Deus está no controle de todas as coisas. Tanto assim que Ele já disse que ia acontecer, mas Ele não perdeu o controle. Está me entendendo? E vai dizer a partir do versículo seguinte, que então surgirá o Filho do Homem. E Ele surgirá para julgar. Daí sim Ele vai dividir as águas. E o esplendor de Deus então vai acontecer. Daí sim o Senhor virá para implantar o seu reino na terra. E saiba que o inimigo vai querer fazer todos esses estragos para, pelo menos no último momento, ele querer ser o rei, ser o Senhor. Vai ser a última cartada dele. Mas quando ele vier com a última cartada, Jesus vai intervir. Quando nós chegamos, aí é o versículo 11, você encontra, é a continuação de nós estávamos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, que é o anticristo, olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada no fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Então, Deus está no controle de tudo isso, e esse anticristo, ele vai perecer. Será muito breve o império dele. Aí continua o versículo 13, olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Quem é esse? É Jesus. Dirigiu-se para o lado do ancião, dentro de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações, e de todas as línguas, serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Claro, depois vai explicar
a que se refere tudo isso? Quando chega no versículo 19, que é logo na frente. Aliás, deixa eu continuar onde nós estávamos. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, senti minha alma desfalecer dentro de mim, e fiquei perturbado por essas visões de meu espírito. Aproximando-se de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso. Respondeu-me, dando a explicação seguinte: esses grandes animais, disse, é um número de 4, em número de 4, são 4 reis, portanto 4 imperadores, que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Você está me entendendo? E o Senhor está dizendo isso já no livro de Daniel, para que ninguém de nós fique com medo. Claro, vai ser um tempo difícil que nós vamos passar, vai. Muito difícil. Todos nós, a igreja inteira, a humanidade inteira, passará por uma terrível prova, assim como os mártires do começo do cristianismo, assim como os cristãos do começo do cristianismo passaram por uma enorme prova, dura, duríssima, e aí aconteceram os mártires, porque os imperadores romanos, que foi o último império, fizeram de tudo para impedir a implantação do cristianismo. Veja, o Império Romano, o último império, fez isso para impedir o começo do cristianismo. E virá depois, no fim dos tempos, esse 4º império, que é o do anticristo. Portanto, pior ainda do que o último, para tentar impedir o cristianismo. Está me entendendo? E acabar com o cristianismo, estabelecendo esse governo universal, estabelecendo essa religião universal e única, mas anticrística, contra o Cristo. Mas como explica a Bíblia, assim como os cristãos venceram, apesar dos imperadores e apesar dos mártires, mais do que os cristãos vencerem, daí sim, Jesus intervirá e voltará na sua segunda vinda. Assim como, um pouco antes de começar isso tudo, um pouco antes de começar a perseguição do Império Romano, que é o 3º império. Ele subiu ao céu e os anjos disseram que ele voltaria do mesmo jeito que o viram subir. Meus irmãos, agora, isso já está cada vez mais próximo, quando o anticristo vai surgir com o seu 4º império. Como eu disse, está aqui explicadinho, vai ser terrível, Jesus vai ter que intervir. Ele não vai poder deixar os seus. Só que ele precisa antes ver a ousadia do inimigo. Quando o inimigo ousar subir ao trono de Deus e se declarar Deus, porque está aqui também na Bíblia, que ele vai sentar-se no trono, no lugar sagrado, e vai declarar-se Deus. Daí, claro que Jesus não vai poder suportar mais, daí ele vai intervir, e virá então na sua segunda vinda. E o mais importante, como declara aqui o livro de Daniel, todos os povos de todas as nações e línguas hão de servi-lo. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal que jamais será destruída. Os que vão receber a realeza são os santos do Altíssimo. Quando tomarem posse do reino, será para sempre e pelos séculos dos séculos. Eu vou ler na tradução da Ave Maria, que é o versículo 18, né? Acompanha comigo o versículo 18, que diz, trouxeram, aliás, deixa eu virar a página, versículo 18, que diz aqui na tradução da Ave Maria, mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Você está me entendendo? E por que estou dizendo isso no encontro de arracadeadores? É porque aí que se coloca a nossa obra. Meus irmãos, nós, quando eu digo nós, a igreja de hoje, você sabe que nós temos um papel especial nele. Claro, outras pessoas da igreja, outros movimentos da igreja, têm também o seu papel, têm também a sua missão. A nossa é esta. Nós temos uma missão muito especial e muito responsabilizante em preparar isso tudo. Deixa eu falar aqui bem pertinho de você. Isso, pode abaixar
a câmera aqui, me pegar mais embaixo, não tem problema, se precisar mudar, muda. Isso, ser esperto e rápido. A nossa missão é preparar o povo para isso. E eu pergunto, o povo está preparado? Não está. Não está. Daí você entra com toda a pregação que foi feita na missa, que é a primeira parte, fazer as ovelhas voltar, e elas voltarão, se Deus quiser. Mas depois que elas voltarão que nem o filho pródigo, que nem a ovelha perdida, machucada, ferida, e vão ter que ser tratados, e tão bem tratados, que eles se tornem fortes, destemidos, porque nós vamos enfrentar tudo isso. Assim como os primeiros cristãos enfrentaram o terceiro império, que é a terceira fera, que está em Daniel, está em Apocalipse, nós vamos enfrentar a segunda fera, a quarta fera, o quarto império, que não é mais o último que foi dos romanos, mas vai ser o do anticristo, como está narrado aí. Então, meu irmão, então, minha irmã, não vai ser bolinho. Mas você diz, mas nós somos os missionários para isso. Aí que está. Assim como os apóstolos, coitadinhos, eram naquela simplicidade que eles eram, aquela fragilidade que eles eram, e Jesus os escolheu, só porque escolheu, e segundo, eles tinham boa vontade. Nós também, a única coisa que temos é boa vontade. Erramos muito, fraquejamos muito, mas graças a Deus temos boa vontade, queremos ser obedientes, lutamos para seguir aquilo que Jesus nos manda. Então Jesus acabou confiando na gente, e nós não podemos dizer não. Bom, Senhor, se somos nós, eu sou o primeiro a ficar admirado, o Senhor ter escolhido a mim, e olha, não é de hoje que o Senhor está me preparando. Eu tenho 39 anos de padre, estou completando nesse ano os meus 40 anos de padre. E eu conto sempre que no último ano, antes de me ordenar, que foi um ano muito difícil, eu fiquei doente logo no mês de maio. Nesse tempo eu estava começando a ficar doente, no seminário. Mas no mês de abril piorou a doença, no começo de maio eu tive que sair do seminário. Veja, no final do meu seminário, eu ia me ordenar no final daquele ano, gente, dá uma doença, eu sou obrigado a sair do seminário e tudo mais. E naquela doença, claro, eu não podia fazer outra coisa a não ser rezar e ler, e mal, porque a minha vista se embaralhava, e caiu na minha mão um livro, e foi a partir daí, desse livro, da minha preparação para o sacerdócio, que Deus já começou a me mostrar todas essas coisas. Se hoje eu me sinto pequeno, imagine naquele tempo, eu estava doente ainda, nem tinha certeza se eu ia ser ordenado ou não. Mas Deus já começava a mostrar tudo isso. E você conhecendo a Canção Nova, que trajetória linda Deus foi fazendo. Claro, se hoje eu cheguei a tudo isso, porque são 40 anos. Você não tem 40 anos de preparação. Então, vergonha minha se eu não tivesse feito algum progresso. Mas uma vez que Deus me fez toda essa preparação, eu tenho que agora passar tudo isso para os meus irmãos. E você, na preparação que você recebeu, talvez uma preparação apressada, de 4 anos, quem sabe, alguns um pouco mais, alguns até um pouco menos. Embora sem toda a preparação, Deus escolheu você para preparar todo esse povo. Está entendendo qual é a nossa missão? Gente, nós somos os apóstolos dos últimos tempos. Assim como os primeiros cristãos foram os evangelizadores do começo do cristianismo, nós somos os evangelizadores do final. Não do final dizendo que vai acabar o cristianismo, não. Mas o final desse tempo, antes que Jesus venha. E é claro, Jesus não virá para destruir. Se alguma coisa for destruída, vai ser o próprio inimigo, o próprio príncipe desse mundo que vai destruir. Porque eu digo sempre que o inimigo é tão debochado que ele faz igualzinho aquilo que as crianças fazem na praia. Faz aquele castelo de areia. Muitas vezes a criança, depois que fez o castelo, bonito, a gente até aprecia a arte da criança.
Depois que fez, pega, chuta, derruba tudo. É o que ele vai fazer. Especialmente quando ele perceber que Jesus já está entrando em ação, que Jesus já está vindo, porque ele sabe de tudo isso, ele é um espírito. E Satanás, Lúcifer, ele sabe das coisas. Não é que ele saiba tudo, ele não é onisciente, mas ele percebe os sinais que nós não percebemos. Ele sabe que Jesus virá. Só que ele vai jogar todas as cartas até o final e vai dar a última cartada para enganar a maior número de pessoas, porque ele sabe que não vai vencer. Ele sabe que não vai conseguir ser o senhor desse mundo. Ele sabe que não vai. Mas por que ele vai tentar fazer isso? Se ele sabe que vai ser destruído. É porque ele quer enganar a muita gente e levar muita gente com ele. E na hora que Jesus estiver vindo, ele vai destruir o império que ele mesmo fez. Entendeu? O império que ele vai construir, se tornando o governador, o imperador do mundo inteiro, dizendo que ele vai trazer a solução para as finanças, para o desemprego, para a alimentação, para a saúde, para a educação, que tudo é uma mentira. Até mesmo dizendo que as religiões têm atrapalhado, e hoje muita gente está falando isso, que as religiões só vivem brigando, e que as religiões é que causam as guerras. Então, justamente para solucionar isso, para justamente um pacifismo, para que o mundo tenha paz, ele vai dizer que ele vai fazer uma religião única, que não brigue ninguém, pelo contrário, que todo mundo aceite, e um aceite o outro do jeito que ele é, para que tenhamos paz. Só que é tudo engano. Então ele vai tentar enganar o maior número, e tirando as pessoas de Cristo, tirando as pessoas da igreja. Está me entendendo? Até aquelas que o Senhor vai trazer, como eu disse, que virão em quantidade, ele vai querer tirar de novo. E justamente para que isso não aconteça, para que as pessoas conheçam a verdade, o Senhor nos escolheu. E é por isso que Ele escolheu esses meios potentíssimos, que são rádio, que são televisão, que é hoje internet, que são esses grandes encontros que nós fazemos. Para quê? Para atingirmos o maior número e mais rapidamente possível. Porque os encontros que nós fazemos por aí, quantas pessoas nós conseguimos atingir? Antigamente, naqueles cenáculos de São Paulo, a gente chegou a encher o Morumbi, 100, 110, 120 mil pessoas. É bastante, graças a Deus. Mas, gente, o que é isso em comparação das pessoas que sintonizam a televisão? Hoje nós estamos tendo não sei quantos Morumbis, não sei quantos Maracanãs cheios, de pessoas vendo a gente pela televisão. E melhor ainda, do lado de cá do mar e do lado de lá do mar, aqui para baixo e lá para cima nos Estados Unidos. É o meio que Deus nos concedeu. Para quê? Para preparar o povo para isso, e também para dizer essas coisas para o povo, porque o nosso povo não está sabendo nada de nada. Pelo contrário, até lá na sua cidade, na sua paróquia, se você fala alguma coisinha dos fins dos tempos, a vinda de Jesus, o pessoal ou fica apavorado e diz que você está louco e que não é nada disso. Verdade ou não é? É. Desculpe, até se você comenta, até mesmo num colégio, com religiosos, quem sabe com o padre da sua paróquia, ele diz que você está louco, não é nada disso, e que essas são loucuras, são bobeiras da canção nova. Só que está tudo aqui na Bíblia. E os sinais estão mostrando que está cada vez mais próximo, gente. E veja que interessante, assim como nos tempos de Noé, Deus fez de tudo para que todo mundo soubesse e, sabendo, acolhesse, mas as pessoas não quiseram saber, taparam os ouvidos e fecharam os olhos, ainda botaram a mão na frente para não ver. E o que aconteceu? Só Noé e a sua família é que foram salvos na arca. Infelizmente está acontecendo a mesma coisa. Até muita gente na igreja está tapando os ouvidos e fechando os olhos, ainda botando a mão na frente para não ver. Só que nós somos insistentes e temos que insistir, porque o Senhor é teimoso, nós somos teimosos também, e vamos teimar até o final, lutando para esclarecer o maior número de pessoas. E o bonito é que a nossa pregação não é apenas teórica, a nossa pregação é prática, como a de Moisés, como a de Noé.
fazendo a arca e trazendo as pessoas para dentro. Está me entendendo? O bonito da Canção Nova não é a pregação dela apenas teórica, quando nós pregamos a palavra. Mas a pregação da Canção Nova é aquilo que nós fazemos, até a nossa sustentação, as coisas que nós estamos construindo, tudo isso, gente, é um evangelho, claro, concreto, para todo mundo ver. De modo que quem não quer escutar, vê. É realmente a realização daquilo que o Senhor... Os prodígios, os milagres, as maravilhas que Deus fazia no Antigo Testamento, até dando alimento para os seus filhos. Hoje nós estamos vivendo. Você viu a nossa campanha nesse mês, é 7 milhões e pouquinho. Divide isso nos 30 dias do mês. Mas como sábado e domingo não tem parte bancária, etc., já cai, né? Pelo menos 8 vezes menos, ou 8 dias menos. São 4 semanas, são 4 sábados, 4 domingos. Você tem na média sempre 22, 21, 20 dias úteis. Divide 7 milhões por 22. Vê o quanto é preciso em cada dia. Esse milagre acontece e passa pela sua mão. Passa ou não passa? Ah, mas passou na minha mão apenas um pouco de dinheiro. Igualzinho os apóstolos. Eles alimentaram 4, 5 mil pessoas, como está no Evangelho, 2 vezes. Primeira e segunda multiplicação dos pães. Passou pelas mãos deles alguns pães. Mas os 4, 5 mil comeram. E sobraram pedaços e pedaços que encheram 12 cestos. Verdade ou não é? Você está vivendo esse milagre todos os dias, meu irmão. Portanto, é um evangelho vivo, é um Deus vivo e que nós estamos vivendo, que nós estamos apalpando. E eu e você não podemos ser insensíveis aos milagres de Deus. Porque eu preciso lhe dizer que infelizmente a humanidade está torporizada. Sabe o que é torporizada? Está anestesiada. Ela não sente. A humanidade está. E essa é uma terrível tentação. O inimigo está nos anestesiando, o inimigo está nos torporizando, na igreja também, infelizmente, mas as pessoas estão torporizadas. Muitos irmãos nossos, onde nós frequentamos a igreja, nos nossos grupos, também nos grupos de oração, também nos movimentos, há muita gente torporizada, que não sente nada disso. Insensível. Mas porque elas são culpadas? Não. Nós estamos jogando na cara delas? Não. Estamos dizendo que nós somos melhores? Não. Estou dizendo que é isso que o inimigo está fazendo. Interessante que a aranha põe aquela teia dela. E a aranha parece muito com o inimigo, né? Todo mundo tem medo de aranha como tem medo de cobra. E faz aquela teia, aquela rede, né? Para pegar os insetos e pegar o que aparecer. Até se um passarinho for lá, pega o passarinho. Passarinho tipo beija-flor, se pegar uma teia de aranha, ele não consegue sair da teia de aranha. Verdade ou não é? E o que acontece? Assim que um daqueles insetos cai na teia, a aranha depressinha vem lá e dá uma picadinha nela. E a impressão que a gente tem é que aquele inseto morreu. Não morreu. É um tipo de anestésico que dá. Porque aquele inseto está ali, está vivo, mas anestesiado, torporizado, como se estivesse morto. Mas está ali, preso. Não consegue, não tem mais movimento, não é agora porque a teia segura. Não, segurou só no começo. Agora ele fica aí pendurado na teia. Anestesiado, para quê? Para quando a areia quiser comer, o alimento está ali. É o freezer da aranha. Está no freezer. E é isso que a grande aranha está fazendo. E quanta gente está no freezer do príncipe desse mundo. Quanta gente penduradinha na teia de aranha. E o chato e o duro
é que não é gente longe da gente. Gente que mora na sua casa. Gente que entra e sai da sua casa. De quem você lava a roupa, de quem você arruma a cama, para quem você dá almoço e janta, dá café, passa a roupa, talvez dorme com você na sua cama. Porque acho que você dorme com seu marido, ou você dorme com sua mulher. Só que está anestesiadozinho, com aquele veneno do inimigo. A pessoa pensa que está tudo bem, está tudo bem. Só que daí tem menos vontade ainda de ir para o Senhor. Está entendendo? Porque muita gente não quer ir para Deus de jeito nenhum. Talvez o seu marido que lhe dá tanto trabalho, ou às vezes a sua mulher, porque tem também cada mulherzinha, meu Deus do céu. Quanto marido penando na mão de certas mulherzinhas, teimosa, meu Deus do céu. Então, você está entendendo como você tem pai, tem mãe, talvez de certa idade, com cabelos brancos como eu, mas teimoso, teimosa, que não tem jeito. Daí você está vendo porque muito filho, muita filha até fazendo faculdade, que talvez pertenceu, que você colocou em colégio religioso e quis dar a melhor educação, que fez catequese, que fez crisma e que hoje não quer saber de nada. Sabe por quê que é? Por causa da aranha. A aranha já foi lá e picou, nem sentiu, porque na hora da picada já entrou anestésico, igualzinho o dentista, né? É só o medo da gente de receber aquela picadinha do anestésico. Mas na hora que entrou a agulha, que deu aquela dorzinha assim, já entrou anestésico. E já anestesiou. E até um alívio, né? Parece que aliviou tudo. Mas, não é verdade que às vezes até cai a sua boca assim? Depois que o dentista faz o serviço dele, você volta para casa, a pessoa, o que aconteceu com você? Você está com a boca caída aqui, queixo cai. É verdade ou não é? É. Às vezes quando deu em cima, sua bochecha cai para baixo assim, você não domina a sua bochecha. Só que é pior, não é só a bochecha, não é só o queixo. Você inteirinho está anestesiado. No freezer do inimigo. Dá para aguentar? Seu filho, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu primo, sua tia. Faz uma continha. Quantos daqueles que você conhece muito bem estão no freezer do inimigo? Dá para ficar de braço cruzado? Não dá. Ah, mas padre, eu não consigo nada na minha casa. Eu também passei por esse problema. Minha irmã está aqui, no meio de vocês. Arrecadadora. Onde é que você está, Maria? Maria, minha irmã. Alina, onde é que está? Fica em pé, faz favor, você é pequenininha, mas fica em pé. Está aí, essa é minha irmã, irmã de sangue. Parece, não parece? É só olhar os olhos que você percebe. Só não está ainda de uniforme, porque ela veio de São Paulo e tal, tem desculpa, né? Mas uma delas era arrecadadora, né? A minha outra irmã está aqui na comunidade, a Marta, ela e o marido. A Márcia, irmã dela, né? Irmã dela. Lá em São Paulo é também da comunidade, só que é da comunidade e fica em São Paulo, trabalha lá na 13 de maio. Meu irmão Zé Carlos está lá em São Paulo. A minha irmã Maria José está lá em São Paulo. Foi ou não foi uma história longa, Maria? Cada um de nós teve que ser convertido. A gente estava tão bem no freezer. A gente estava tão bem na teia de aranha. Verdade ou não é? E foi, às vezes, pela mão do amor e às vezes pela mão da dor que Deus nos conquistou. Verdade ou não? Olha a cabecinha dela falando assim, sim, e tem mais histórias ainda. No dia que ela queria coragem e vir dar testemunho aqui, você vai ver quanta coisa. Eu vivi isso na carne, gente. E Deus foi conquistando. Mas ela vai chegar, eu só não posso forçar a barra agora. Senão ela assusta demais. Mas então, veja, eu senti isso na carne. E fui vendo também, ao mesmo tempo, Deus conquistando um por um dos meus. E com eles, meus irmãos, os meus sobrinhos, verdade ou não é? E temos grandes vitórias na família. Grandes vitórias na família. E os maridos delas, porque meu irmão tem uma
uma esposa que é minha cunhada, mas eu tenho 4 irmãs, tenho essa sorte, né? Tenho 4 irmãs, e claro, elas são casadas, têm os seus maridos, têm os seus filhos. É uma história de amor linda, e é uma história de dor linda, onde Deus usou muitas vezes a mão esquerda do amor, mas teve que usar às vezes a mão pesada, igual a mão do nosso pai, né? E você tinha medo da mão, olha o tamanho que está fazendo, da mão. Faz o tamanho da mão do pai, olha, a mão do meu pai era literalmente, meu pai tinha 1,90 m, gente, maior que o padre Marcelo, e mão de pedreiro, está recordando, porque papai foi pedreiro a vida inteira. Imagine, 1,90 m, que mão que ele tinha, e mão de pedreiro, né? O carinho dele doía, agora imagine uma palmada. Todos nós tínhamos medo. Papai bateu poucas vezes na gente. Ela eu não lembro, mas que a Márcia levou uma surra do meu pai com a mão, né? 2 vezes, ou vocês 2. Depois você conta direitinho. Mas que ela já era noiva. E meu pai disse: eu sei que você é noiva, você vai casar, mas você está precisando. E dei umas boas palmadas nela. E todos nós tínhamos medo. Deus tratou a gente assim. E hoje, graças a Deus, todos estão no caminho. E algumas conquistinhas que têm que ser feitas, nós estamos esperando ainda e lutando. E Deus vai fazer uns poucos ainda que ficaram para trás. E tenha certeza, aí que está, o que eu fiz? Eu fui semear na horta dos outros. E eu semeei na sua horta. Semeei ou não semeei? Semeei na sua horta. E porque eu semeei, e porque eu semeei, reguei, cultivei na sua horta, Deus mandou alguém para semear na minha horta. Essa minha irmã pertence a um grupo de oração. É terça-feira o grupo de oração de vocês, lá na Vila Dionísia. Ainda faz dias que ela passou uma vergonha, porque ela não gosta disso. Igualzinho eu fiz aqui, né? Uma pessoa ficou sabendo que o meu irmão do Padre Jonas era do grupo de oração. E o coordenador nem conhecia. E quis saber, ficou olhando assim, e não encontrou, né? Daí teve a ousadia de ir no grupo de oração, que eu quero saber quem é a irmã do Padre Jonas que está aqui no nosso meio. Como se isso fosse um crime, né? E ela teve que levantar e falar: mas que você não parece. E ela disse: porque justamente tinjo o cabelo, eu não tenho os cabelos brancos do meu irmão, mas olhe para os meus olhos que você vê que nós somos irmãos. Verdade ou não é? É agora. Graças a Deus ela está num grupo de oração, e precisa, claro que precisa. Acredite nisso. Talvez haja muita gente na sua casa ainda na teia de aranha, mas se você continua semeando no quintal dos outros, alguém vai semear no seu quintal e vai tirar da teia de aranha o seu ente querido. Mas veja bem, há uma pressa, há uma urgência, porque são muitos que precisam ser trazidos. E aí que está, se você sai, e hoje nós somos, graças a Deus, um grande exército. Temos que crescer muito mais, mas hoje já somos um grande exército, graças a Deus. As armas que Deus deu nas nossas mãos são potentes. As redes que Deus colocou nas nossas mãos são potentes. Você não imagina o que é o efeito de uma televisão, o que é o efeito de uma rádio. Você fala na televisão, a pessoa fica sabendo imediatamente. Então Deus quis usar esses meios potentes e colocou você na nossa companhia de pesca. Colocou você na nossa companhia de pesca. Para quê? Para nós rapidamente e eficazmente atingirmos muitas pessoas. E não somente tirá-las da teia de aranha, isso é possível. Não apenas tirá-las do torpor da anestesia, mas agora cuidar delas, fortalecê-las, para todos nós aguentarmos o repuxo, porque isso que está acontecendo com a aranha, gente, é só um ensaio. Está descrito aí no livro de Daniel, está descrito no livro do Apocalipse, o estertor que vai ser a vinda do príncipe desse mundo, para governar o mundo e para implantar a falsa religião universal e única. Então não vai ser moleza.
Nós teremos que ter já a têmpera dos mártires, o vigor dos santos, porque veja, a geração anterior que enfrentou isto foram os primeiros cristãos. A terceira fera e o terceiro império é o Império Romano. E os primeiros cristãos enfrentaram a esta fera. E literalmente foram para o circo e as feras os devoraram. E o Apocalipse e Daniel dizem que a quarta fera que virá é pior. E quem vai enfrentar essa quarta somos nós. Portanto, temos que ter pelo menos a têmpera dos primeiros cristãos. A fortaleza dos mártires. A coragem dos primeiros cristãos. Então, temos muito trabalho. Primeiro, para fortalecermos a nós mesmos. E aí que entra, gente, aquilo que a Canção Nova vive dizendo, ou santos ou nada. E você, nosso arrecadador, você é o mais próximo de nós. Você representa o nosso braço e a nossa mão. Sim, você é o nosso braço. Você é a nossa mão. E muitas vezes você é a nossa perna, os nossos pés. Para ir a tanta gente, nós não podemos ir. Temos que ficar aqui, comandando tudo isso. A emissora requer que a gente esteja aqui. Porque o coração não pode estar andando por aí, nem o cérebro pode estar andando por aí. Você já viu o cérebro de alguém estar andando por aí? Já viu o coração rolando por aí? Tem que ficar bem guardadinho, né? Veja que caixa Deus colocou para guardar o cérebro. E veja outra caixa. Estou fortinho, hein? Daqui a pouco eu tuço. Veja que caixa pesada, forte, Deus colocou para guardar o seu coração. Mas Deus não pode ficar com tudo guardadinho. Precisa ter pernas, pés, precisa ter braço, precisa ter mão. Portanto, vocês são os mais próximos a nós. Mais próximos. E veja, certamente, quando eu digo certamente, é certamente, quer dizer, é certo, que você é mais importante do que nós. Porque sua cabeça é maravilhosa, e seu coração mais ainda. Mas você faz comida, você costura, você lava a casa, você escreve no quadro como professor, corrige os cadernos dos meninos e tal, com o coração, com o cérebro. Tem que pôr cabeça nisso, tem que pôr coração nisso, mas você faz é com a mão, é com os pés. Verdade é, não é? Mesma coisa na obra de Deus. Nós não somos mais importantes, somos necessários. Mas quem faz acontecer é você. Está me entendendo? E gente, a nossa missão é maravilhosa. Eu fiquei muito contente na última vez que aconteceu. Exatamente isso vai se repetir. Que muita gente fez o seu compromisso com o padre Edmilson. Fizeram o seu compromisso, assim como a da Canção Nova. Nós, consagrados, fazemos o nosso compromisso. Muita gente fez e até deixou por escrito. Eu vi escrito de muita gente o seu compromisso. Fizeram por um ano, como nós fazemos também. Mas você já sabe que muita gente diz, o meu é para sempre. E eu acredito que é para sempre. Só que para a gente se lembrar e se reentusiasmar, a gente vai fazendo de ano para ano. Você é compromissado. Você é consagrado como nós somos consagrados. E alguns já eram há muitos anos, só que não tinham formalizado o seu compromisso e a sua consagração. Você é tão consagrado como nós. Você é tão compromissado como nós. E Deus te abençoe por isso. Deus precisa de você. E veja, quando é que Deus precisa de você? Na realização do que Ele praticamente me obrigou a ser o começo desta palestra. Gente, não tem retorno. Aí realmente nós temos que cantar, não dá mais para voltar. Não tem retorno. Deus está no controle. Não pense nunca que o inimigo, que o anticristo tem o domínio, não. É que Deus, querendo salvar a todos, vai dando corda para o inimigo e deixando que ele haja. Ele está fazendo os estragos dele, mas enquanto isso Deus está salvando muito mais. Não pense, é porque o mal sempre aparece mais do que o bem. Até na sua casa.
Até na sua casa, o mal aparece mais, o mal é ostensivo. Jesus disse que o joio aparece muito mais do que o trigo. O joio é ousado, o joio não tem responsabilidade, o joio tem a espiga dele vazia, então ele cresce rápido, é vazio. O trigo não. Então parece que o mal está vencendo, não está não. Não está vencendo. Enquanto o inimigo está fazendo os estragos dele, como um cachorrão ou uma fera, Deus está salvando os seus rebanhos, o seu rebanho. E vai salvar mais ainda, como eu dizia na pregação anterior na missa. Deus vai trazer multidões, o inimigo vai ficar furioso, e é justamente por isso, quando Deus trouxer essas multidões, que ele vai ficar furioso. Entende? Porque ele é como um cachorro. E não passa de um cachorro, entende, gente? E tem cachorro burro, né? É porque tem cachorros muito bons. Mas tem uns tipos de cachorro que... Ele é um cachorro assim. Louco, desvairado. Então quando o Senhor trouxer em multidão o seu rebanho, ele vai ficar furioso. Daí que ele vai realmente se ostentar e se mostrar e fazer a loucura de querer se manifestar e querer ser o imperador, ter o governo do mundo inteiro, fazer a religião dele, universal e única, vai fazer o grande estrago. Na última tentativa, na última cartada, porque o Senhor vai trazer multidões e aí a coisa vai ferver. A gente até vai ficar decepcionado, porque diz, mas Deus fez tantas coisas, e agora o que está acontecendo? Deus está te preparando, até para você não se escandalizar, porque Jesus foi assim também. Jesus foi crescendo na sua pregação, Jesus foi crescendo nos seus milagres. O milagre dos milagres foi a ressurreição de Lázaro, quando todo mundo viu, gente, Lázaro ressuscitando. O que aconteceu com Lázaro vai acontecer com uma multidão de pessoas que vão ser ressuscitadas. E logo em seguida, logo depois da ressurreição de Lázaro, foi de Betânia, foi da casa de Lázaro. Está no Evangelho que ele saiu de Betânia naquele grande cortejo, onde Jesus subiu em cima daquele jumentinho, e o povo com palmas nas mãos e colocando os seus mantos no chão, fizeram toda aquela festa até chegar no templo de Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso vai acontecer também. Jesus vai ter o seu triunfo, ressuscitando uma multidão e entrando solenemente naquilo que é seu. Nesta hora, o inimigo vai intervir como interviu. Não foi nessa hora justamente que os sumos sacerdotes, os sacerdotes declararam a morte de Jesus e já foram buscar um traidor para pegar Jesus? E naquela semana, gente, no domingo, ele entrou solenemente, porque no sábado eles não podiam fazer. No sábado, Jesus descansou na casa de Lázaro, ressuscitado. Imaginou que beleza? Jesus passou a noite na casa de Lázaro que ele ressuscitou. Porque sábado era sábado e Jesus respeitava. No domingo de manhã cedo, que naquele tempo era apenas o primeiro dia da semana. Então Jesus já sai de manhã cedinho e já começa aquele alvoroço, também por causa da ressurreição de Lázaro. Porque todo mundo queria ver Lázaro ressuscitado, que Jesus ressuscitou. E aí começa a formar-se o cortejo, e eles, por um lado, proclamando a ressurreição de Lázaro, que estavam vendo ali, e proclamando Jesus, entram em Jerusalém desse jeito. E daí é que os sumos sacerdotes perdem a paciência, buscam um traidor. E é o que vai acontecer com a igreja também, haverá traidores na igreja. É duro. Porque o catecismo da Igreja Católica, eu só não sei de cor, é lá para o número 660 e pouco. O catecismo da Igreja Católica fala que aquilo que Jesus passou, nós passaremos, nós igreja passaremos. Inclusive os passos de Jesus, na sua entrada triunfal, mas também na sua traição, no seu julgamento, na sua condenação, no seu ser chicoteado, coroado de espinhos, subir o Calvário, ser pregado na cruz. Tudo isso vai acontecer com a igreja. E assim como Jesus passou pela morte e depois ressuscitou, a igreja vai passar pela morte. A impressão do inimigo é que ela vai morrer. Por aquilo que o anticristo vai fazer, ele vai sentar-se no trono, gente, desvairadamente, e vai proclamar se Deus está
na Bíblia. Está em Daniel, está no Apocalipse. Ele está na segunda carta aos Tessalonicenses, está na segunda carta aos Tessalonicenses, que ele vai proclamar-se Deus. Imagine que loucura! E muita gente vai aceitar e vai adorá-lo como Deus. Então, o inimigo vai entrar em ação. E o pior, para poder entrar em ação e fazer tudo isso, ele vai espezinhar a igreja, como espezinhou a Jesus. Mas Jesus passou apenas pela morte. A igreja vai passar pela morte. E você não pode se escandalizar. Porque depois que Jesus passou pela morte, ele ressuscitou. E veio toda a ressurreição. A gente vai ser a ressurreição da igreja. Daí tudo aquilo que está na Bíblia vai acontecer. Daí o inimigo já não terá mais poder, ele já terá sido desterrado, terá sido colocado, como está no capítulo 20 do Apocalipse, será devolvido ao abismo fechado, lacrado, não terá mais vez, e Deus virá, e Jesus virá para implantar o seu reino. É o quinto império. É o império do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e como diz, o império, o reino será daqueles que são do Senhor. Você é candidato a esse reino. Aguenta firme a quarta fera e o quarto reino para você chegar ao quinto. Entende? Você é candidato. Os apóstolos, e foi a leitura de um desses dias, lá estava Tiago e João querendo ter o primeiro lugar, e a mãe dele foi advogar a causa, né? Dizendo para Jesus que no seu reino, que um esteja à sua direita, outro à sua esquerda. Claro, não é assim, mas você é candidato a fazer parte desse reino, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai implantar. Você é um candidato. E os seus são candidatos. E se você fizer bem o seu serviço, nenhum deles ficará fora. Não sou eu, é o Senhor prometendo. Se você faz bem o seu servicinho, claro, não é servicinho de arrecadador, simplesmente é todo o serviço nosso de cristãos. E claro, ser arrecadador, participar da Canção Nova, é um meio excelente, é um meio, gente, de a gente ser realmente cristão. É um meio de a gente poder fazer o que Deus quer. Está me entendendo? E então, se você fizer bem o seu serviço, a sua parte, só que agora eu não posso. Se você fizer bem a sua parte, tenha certeza que nenhum deles vai se perder. Eles serão tirados, todos eles, da teia de aranha. Eles serão retirados do veneno da aranha. E eles farão parte do reino que o Senhor virá implantar. E você também. Pode aplaudir, porque isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Daí você entende por que é que nós dizemos ou santos ou nada. Você está entendendo por que nós dizemos ou santos ou nada? E por que nós dizemos, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 porque Ele é santo, santo, santo. É mesmo, é isto. Porque nós estamos no final. Porque nós vamos lutar contra a quarta fera. E vamos enfrentar o anticristo. Nós não podemos ter qualquer coisa. Eu sei que nós somos todos fracos, eu sou. Mas é por isso que o Senhor nos estabeleceu e nos uniu. E aí nós nos fortalecemos uns aos outros. A Canção Nova é ou não é um fortificante maravilhoso para todos os dias? É ou não é? É. A Canção Nova é um fortificante todos os dias. Começa de manhã cedinho e vai o dia inteiro e vara pela noite e agora entra com madrugada. Como está lindo o programa ao vivo de madrugada. Verdade ou não é? Quanta gente assistindo, que talvez não seja você que trabalhou o dia inteirinho, mas quem já teve oportunidade de ver uns pedacinhos, como eu tive oportunidade de ver uns pedacinhos, e foi sorte minha, o dia que eu vi era o padre Edmilson que estava dirigindo a oração da noite, não é? Então, Deus está fazendo maravilhas, e vai fazer, e deu a você esse fortificante. Claro, não é só a Canção Nova, Deus tem alimento e remédio forte em várias coisas da igreja, só que a parte nossa é esta. A mesa em que você caiu é essa, não é a melhor mesa, mas a nossa mesa é essa. O alimento é esse, o fortificante é esse, o remédio é esse, e bendito seja Deus, nós estamos sendo servidos. E o mais bonito de servidos, nós já estamos servindo os outros. Porque
eu tenho a certeza, os apóstolos, a partir de Pedro, né, eram tão ousados e tão peitudos, que quando Jesus começou a distribuir pão e peixe, também eles estavam com fome, né? Eles foram distribuindo pão e peixe, mas você duvida que Pedro não foi botando o bocão naqueles pães e tirando um bom bocado, não pegou um peixe pelo rabo assim e não pôs na mão e com a boca cheia foi distribuindo pão e peixe para os outros? Claro, mas você também, você agora faz isso. Você come, você se alimenta, você toma remédio e vai distribuindo, come com a boca e distribui com a mão. E se precisar pode comer até pelo nariz, pelos ouvidos, pode comer à vontade, que tem vai sobrar 12 cestos de pães e de peixes. Então pode comer e pode distribuir. Se o pessoal mais próximo não quiser aceitar, vai distribuir para os vizinhos, vai distribuir na rua de trás, no bairro ao lado, vai distribuir. Alguém vai aparecer e vai oferecer para os da sua casa, daí o bendito vai aceitar. O pão que você ofereceu, o peixe que você ofereceu, eles não vão aceitar. Alguém vai aparecer lá na sua casa oferecendo pão, do outro ele vai receber, graças a Deus. Se recebeu, recebeu. Se comeu, comeu, graças a Deus. Se tomou remédio, tomou, está sarado, saiu das garras da aranha e entrou para o reino do Senhor. E vai ser a sua maior alegria e a maior alegria do Senhor, porque Ele virá. Ele virá então que eu seja santo, 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 porque Ele é santo, 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 amém? Mas o Senhor virá, e nós estaremos com Ele no quinto reino, que não vai ter mais fim. Louvado seja